Ô Pablo, agora diz uma coisa. Essa entrada, essa caminhada tua na política, conta pra gente como foi que iniciou. Pronto, interessante, né? E a gente já teve algumas conversas sobre isso, né, no programa, mas eu gosto muito de falar de minha trajetória porque eu venho de uma comunidade popular, eu venho de uma comunidade humilde, né? Eu nasci, me criei, ou melhor, meus pais me criaram, né? E ainda resido na Baixinha da Vitória, Roger. Né? E ainda resido com meus pais. E eu tenho a alegria de ter nascido naquela região, gosto muito. Ali na região próxima ao bairro Santo Antônio, né? São Judas Tadeu, aquela região ali onde eu cresci, né? E tive a oportunidade de conviver com os meus amigos e vizinhos. E na minha trajetória de vida, e os meus pais me ensinaram, e são valores que eu carrego até hoje, a educação seria essa peça que possibilitaria a transformação da vida, né? Ser agente transformador da nossa própria realidade. E desde pequeno, Roger, na escola, a gente tentando organizar de forma tímida um grêmio estudantil. Já na universidade, a formação do movimento estudantil. Mas assim, no grupo de jovem da Igreja Católica, eu fiz parte de grupo de jovem da Pastoral da Juventude. E lá eu tive contato com a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus também ilumina a realidade. E eu me recordo que, por vezes, nos grupos de jovem, a gente pegava um jornal, ou uma revista, né, alguma notícia, ou algum texto sobre a determinada situação da realidade, e a gente confrontava com a leitura do Evangelho. E eu me identifiquei que o Cristo que eu me apaixonei, o Cristo revolucionário, jovem, que reuniu os seus seguidores e buscou transformar a realidade em que ele vivia. Ele não convidou para ser seus seguidores, empresários, né, os ricos da época. Ele chamou pescadores, né, ele chamou pessoas analfabetas, carpinteiros, para montar aquela equipe dele, né, e os seus seguidores a mudar a realidade, a transformar a realidade através do amor. Então aquilo me fez enxergar a realidade onde eu estava inserido, a sociedade onde eu vivia, a Cruz das Almas, e as desigualdades existentes. E aquilo me fez me indignar profeticamente. Eu falei assim, não pode ser assim. Não dá para que, num dia de chuva em Cruz das Almas, pessoas estejam conseguindo dormir de forma tranquila e outras pessoas tenham que estar tirando água dentro de casa. Não dá para, num dia de chuva, o filho do trabalhador ter que ir debaixo de chuva ou com guarda-chuva de bicicleta e outras pessoas indo de carro. Então, essa disparidade de classes me fez me indignar profeticamente e me motivou para a política. Mas eu recordo que desde pequeno eu chegava da escola e minha mãe falava que eu pegava a escova de cabelo, subia na mesa e dizia que ia fazer um discurso, né? E eu me interessava muito por colecionar santinhos. Aqueles santinhos, né? Isso, na época de campanha, gostava de colecionar aquilo. E sempre me interessei por política desde pequeno, né? E com o movimento estudantil, a gente conseguiu aprofundar mais o conhecimento. E aí, em 2011, eu me decido, junto com um coletivo de pessoas, a me filiar num partido político. E a gente vai fazer uma visita ao PCdoB. Um abraço aqui para a Ilza Francisca e para Orlando, presidente do PCdoB. A gente chegou a fazer uma visita ao PCdoB e também fizemos uma visita ao PT. E aí fomos ler o estatuto dos partidos e tal. E claro que a influência do presidente Lula, essa grande liderança política que nos inspira, né, que talvez a geração da gente vai demorar para ver uma outra liderança política como Lula. As próprias experiências dos governos de Orlandinho, e das políticas públicas que esses governos proporcionaram para a população daqui de Cruz das Almas, nos motivou a entrar no Partido dos Trabalhadores. E em 2011 a gente se filia ao PT. Né? Já em 2012 a gente vai contribuir na campanha do companheiro vereador Pedro Melo. Eu não saio candidato em 2012, até porque eu estava cursando ainda História na UFRB, muito novo, acho que eu devia ter em 2012 22 anos. E eu vou concluir meu curso de História para depois eu pensar em colocar o meu nome à disposição da cidade. Em 2016 eu concluo o curso de História. E aí eu convido um coletivo de pessoas e já não é mais uma candidatura pessoal, né?
é uma candidatura de um coletivo de pessoas. E o que motiva a gente, em 2016, a colocar o nome à disposição de Cruz das Almas. E naquela ocasião, nós conseguimos 540 votos, né, Roger? Na primeira candidatura a vereador. Não conseguiu chegar... Não conseguimos o êxito. Mas foi uma boa Ficamos na segunda expressiva. suplência do PT. Isso. Expressivo, cara. E aí, Orlandinho convida para assumir a Secretaria de Políticas Especiais no seu terceiro governo. O interessante, no primeiro e no segundo governo, liderados por Orlandinho, mas pelo conjunto de companheiros, eu tive a oportunidade de ser assistido por essas políticas públicas. Então, fazia parte da Euterpe Cruzalmense, fazia parte do grupo de escoteiros. Nessa trajetória, né, o apoio a essas instituições ajudou, tanto a mim quanto a outros jovens, a superar situações de violência, a sobreviver diante das violências. Né? Vejo o papel e a importância dessas instituições. E na terceira edição do governo Orlandinho, eu venho como agente político ajudar a pensar e executar políticas públicas. Então, para mim, foi uma experiência importantíssima. Né? Fico na secretaria de 2017 até abril de 2020, quando eu me afasto para ser candidato a vereador em 2020, quando eu consigo, graças ao povo de Cruz das Almas, lograr êxito com 662 votos em minha segunda eleição. Que bacana, viu? Interessante que você fala na secretaria, não é? Você foi secretário de Políticas Especiais do município de Cruz das Almas. E a gente que acompanha o trabalho do Legislativo, eu já ouvi alguns colegas no momento do embate ali, momento acalorado, dizer assim: por que, na verdade, utilizar as secretarias para estar aqui hoje, para ganhar a eleição? Isso. Enfim, alguns colegas costumam dizer isso. Não, isso acontece. Utilizar a secretaria para poder se eleger vereador. Olha o que interessante, Roger. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu defendo as políticas públicas de juventude desde sempre. Até porque, na condição de jovem, entendo que só haverá política pública em qualquer área se essa política pública tiver no orçamento. E aí eu me recordo, Roger, quando a gente assume a parte da Secretaria de Políticas Especiais em 2017, eu pego o orçamento deixado pela gestão anterior, que o prefeito era o mesmo atual prefeito de Cruz das Almas hoje, era uma gestão dos Ribeiros na época, em 2016, e a gente pega o orçamento deixado por eles e a gente tem apenas 150 mil anual destinado às políticas públicas de juventude. O que ele queria dizer com isso? Não é para existir política pública de juventude. Como atualmente não existe. Rapaz, você acompanhou, a gente fazia Festival da Juventude, nós fizemos 3 edições. Você até recebeu o atual presidente em Cruz das Almas. Pois é, na primeira edição que nós realizamos, o Festival da Juventude, me recordo que era Juventude e Cultura em Toda Parte, e nós convidamos o presidente Lula para participar conosco, que ele veio iniciando a caravana, a última caravana que ele fez pelo Brasil, iniciando por aqui, por Cruz das Almas. Então a gente teve essa alegria de contar com a presença do presidente Lula. Eu me pergunto a você, Cruz das Almas, os jovens, sentem falta do Festival da Juventude, Roger? Sente falta? Não existe. Né? Não existe. Qual é a política pública concreta da gestão dos Ribeiros para a juventude? Qual é? Até assim, na área do esporte, vamos lá, na área do esporte, qual é a política pública concreta? A gente tem experiências aqui em cidades vizinhas, como Castro Alves, onde o esporte é uma política pública permanente. A gente tem atletas na cidade, em Cruz das Almas, que infelizmente precisam sair com a cuia pedindo apoio aos empresários, aos vereadores, até o próprio prefeito. Porque não tem, e nós indicamos na Câmara o Bolsa Atleta, para que existisse uma política permanente de apoio para a juventude que nos representa no esporte nas cidades afora. Então, na Secretaria de Políticas Especiais, quando a gente escuta na Câmara os vereadores falando assim, os vereadores que são contrários à nossa bancada, né? Se elegeu porque estava na secretaria. Nós nos elegemos porque nós tínhamos política pública concreta realizada na secretaria. Nós deixamos a Secretaria de Políticas Especiais com um orçamento de 1,5 milhão para a gestão que veio depois de nós. E agora já destruíram a secretaria de novo, Roger. Nós fazíamos o grafite legal. Mais de 50 jovens aprenderam a fazer a arte do grafite. Nós fizemos o Juventude Sem Fronteiras, onde os jovens aprenderam, jovens de baixa renda, 300 jovens nós formamos no período que eu estava à frente da secretaria, aprenderam língua inglês e espanhol, e foram para dentro da universidade. Às vezes algum desses nunca tinha colocado o pé ali dentro da UFRB. E eu tive a alegria recentemente, Roger, de reencontrar um desses jovens que fez o Juventude Sem Fronteiras aqui, aprendeu inglês, né, o básico conosco no projeto.
de forma gratuita e que depois está fazendo o curso de engenharia de pesca na UFRB. E ele naquela época dizia assim, essa UFRB, essa universidade não é para mim. Eu sou pobre, eu não sou para mim. Pensava dessa forma. E hoje ele fez o curso lá conosco, né, um semestre, inglês básico, e hoje está fazendo um curso de engenharia de pesca. Então, existia política pública deixada por nós na gestão passada. Por isso que o povo de Cruz das Almas reconheceu o nosso trabalho à frente da secretaria e nos concedeu mandatos na Câmara, Roger.